Ok, então hoje à noite nós vamos continuar nosso estudo sobre como ter um bom tempo com Deus numa narrativa. Então hoje a gente vai fazer um pouco de, de uma aula interativa. Então eu gosto muito de coisas práticas, e isso fica na minha mente. Então, afinal de contas, a razão pela qual nós estamos ouvindo essas aulas é para que a gente de fato as coloque em prática. Então são coisas que a gente quer levar para casa e usá-las para entender a palavra de Deus melhor, aplicá-las às nossas vidas. Amém? Então, tendo um bom tempo com Deus numa narrativa. Para isso, nós precisamos fazer uma revisão aqui, para ter certeza que a gente está na mesma página. A narrativa as porções de narrativa são das maiores porções da Bíblia. Todos esses livros aqui atrás, Gênesis, Êxodo, Números, Josué, Juízes, e assim vai, e nos Evangelhos, em Atos. Esse material aqui nós já falamos em outra ocasião, e a gente vai fazer um resumo aqui. Então a gente vê três níveis de narrativa. Então hoje a gente vai focalizar muito nisso, hoje à noite. Então o nível mais alto é esse plano universal. Isso daqui é a criação de Deus, é a queda do homem, é o pecado e a morte, a redenção, nossa necessidade desesperada de um Salvador. Isso daqui é o tema maior de toda a Bíblia. Existe o nível intermediário, é o plano de Deus com o seu povo escolhido, com Israel. Eles foram chamados, de todas as nações, eles foram chamados para ser um povo de Deus. Suas decisões, talvez quando eles foram lá para o Egito e se tornaram escravos, então havia pecados nos quais eles continuavam caindo, vez após vez, eles foram resgatados e eles pecaram de novo, eles tiveram punição. Eles foram resgatados, eles foram restaurados. E existe o último nível, o nível mais baixo. São indivíduos que estão inseridos nos outros dois níveis. E a gente está falando aqui sobre Abraão, Noé, José e tantos outros indivíduos. Existe muita informação nisso daqui. E a gente vai quebrar essas informações para que eu possa entender e você possa entender isso também. Então, a gente vai olhar. Imagina se a gente estivesse assistindo uma temporada no Netflix. Se você consegue assistir uma temporada no Netflix, eu adoro Netflix, por exemplo. Se eles cortassem só os comerciais, seria mais incrível ainda. Então, imagina, a trama principal, o plano universal. Imagina se fosse um título para toda a temporada. Essa é a história de Deus, é a história dele. É o tema principal, do começo da temporada até o fim da temporada. É a criação de Deus. Esse é o plano de Deus para o homem. E como o homem não faz um bom uso desse plano, o que Deus vai fazer para nos trazer um Salvador? E aí a gente pode pensar no segundo nível, como se fossem episódios dentro do trama maior. Então, episódios podem ter perspectivas diferentes, podem ter tramas introduzidas em cada episódio, mas, em geral, está se movendo na mesma direção do trama principal. A gente ainda está trabalhando com as mesmas pessoas. A gente ainda está trabalhando com Deus dentro do trama principal, dentro de cada episódio. Então, Israel agora, nesse nível intermediário. Talvez o episódio 1 é israelitas no Egito. Episódio 2 seriam os israelitas escravizados. E aí eles recebem um Salvador. E assim continua. Episódios, segmentos dessa história maior. No nível mais baixo, no terceiro nível, isso é como indivíduos que têm determinado caráter dentro daquele episódio. O que ele ou ela está fazendo naquele episódio. E a gente está olhando, novamente, pensando na temporada de um show, de um programa. Bem, talvez esse personagem daqui ele tenha um papel pequeno ou ele está presente em vários episódios. Talvez ele entre e saia de um episódio rapidamente.
Talvez ele nem tenha um nome. A gente tem alguns atores também nos shows que entram, saem, desaparecem. Mas ele está dentro do trama principal da história de Deus para os homens. Amém? Então, com isso, deixa eu perguntar algo para vocês. Vocês sentem que vocês estão entendendo isso daí? Levanta a mão se você está entendendo esse conceito de 3 níveis nas narrativas. Quem acha aqui que poderia explicar, digamos, com 30 segundos, essa ideia de 3 diferentes níveis que existem nas narrativas? Você vai regurgitar tudo isso pra gente? Ótimo, então é seu, você pode regurgitar pra mim e eu vou considerar isso seu. Estamos na mesma página, vamos lá. Você tá pronto? Tá pronto? Ok. Então vem cá, vem aqui em cima. Você precisa vir aqui pra frente por causa da câmera. Não, então, a Bíblia está contando a história de Deus. Em última instância, essa história fala sobre como ele criou o homem e fez o homem um lugar perfeito para nós e como nós interagimos. E a Bíblia aprofunda um pouquinho, quebrando essa história maior em pequenas sessões de como Deus faz isso. E isso abre o espaço para os personagens que entram nessa história e mostram como ele vai mostrar a sua história na Bíblia. Então, quando você entra numa narrativa, você precisa se perguntar o que está acontecendo no nível superior, no nível intermediário e no nível mais baixo. O que está acontecendo aqui nessa narrativa e o que ela significa para mim. Então, alguns princípios de interpretação que nós já discutimos brevemente antes, nós precisamos ler toda a narrativa bíblica para a gente ter a visão geral, para a gente entender o trama, o propósito, o ritmo. Você não pode só pegar um pedacinho da trama e falar, é isso que Deus está contando para mim. Bem, você pode ler trechos pequenos, mas você precisa entender o trama maior. Então, narrativas bíblicas foram escritas por autores inspirados que tinham propósito em escrever suas narrativas. Isso daqui não são só histórias, elas foram escritas por uma razão, um propósito. Elas se encaixam com o trama maior do plano de Deus. Número 3. Narrativas não são só histórias sobre personagens bíblicos, eles são histórias sobre Deus e como Deus trabalha por meio de personagens, tramas e eventos. Nunca podemos perder visão disso, senão a Bíblia vai ser simplesmente mais uma história inspiradora. Isso daqui tem a ver com Deus e o plano maior de Deus para nossas vidas e para o resto do mundo. Número 4. Tem um bom entendimento sobre o contexto histórico e cultural das narrativas que nós estivemos estudando. A gente precisa saber o que está acontecendo ao nosso redor. A gente precisa saber o que aconteceu antes, como que eles chegaram lá. Por que as pessoas, por que eles foram ser escravos? O que aconteceu? Quem levou eles à escravidão? A gente precisa saber o que está acontecendo e entender os significados diferentes que Deus está tentando nos mostrar. Número 5. Narrativas não ensinam doutrinas diretamente. Narrativas não ensinam doutrinas diretamente. Então a gente falou sobre Davi e Batseba. Isso daqui não está nos ensinando necessariamente que imoralidade é algo ruim. Bem, você já deveria saber isso. Adultério, sexo fora do casamento. Essas narrativas não dizem isso diretamente. A gente já deveria saber dessas coisas. Número 6. As ações de personagens numa narrativa bíblica nem sempre deveriam ser vistas como algo bom ou algo que a gente deveria imitar. E a gente vai ver isso na narrativa de Jonas hoje à noite. Número 7. Narrativas registram o que realmente aconteceram, não o que deveriam ter acontecido. Ou o que deve acontecer. Elas são especificamente... elas fazem coisas... A Bíblia registra as coisas que os personagens fizeram por uma razão específica. Número 8. Não tente achar significados escondidos nas narrativas. Isso é uma estrada perigosa em que vamos caminhar. Bem... Por exemplo, Jonas, a gente vai ver hoje à noite. Bem, o peixe é como se fosse um pecado escondido na minha vida. O que eu deveria fazer com isso? Bem, você está esticando as coisas um pouco aqui. Então, aplicações práticas. Número 1. Pense literalmente.
Não procure por significados metafóricos. Número 2, leia a narrativa como uma história. Procure pelo tema maior, no nível maior e no nível secundário. Número 3, procure os personagens principais. Tente identificar quem eles são. Não se desfocalize em personagens menores. Número 4, registre eventos especiais onde há muitos detalhes. Se há muitos detalhes sendo dados a um evento, provavelmente esse evento é importante. Número 5, leia de forma contextual, coloque os pedaços juntos um do outro. E número 6, não tenha medo de fazer perguntas. Ok, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter um tempo com Deus juntos. Nós vamos ler. O que nós vamos fazer? Nós vamos quebrar em grupos de 4. E vamos olhar o livro de Jonas. Então vamos lá até o livro de Jonas. E a gente vai ler esse livro do começo ao fim, juntos. O Ed vai ler esse livro todo, porque ele é melhor em ler do que eu. Ed, você pode vir aqui? Se você não consegue achar Jonas, tente, tá? Depois de Obadias. Vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cuja trancas estava me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor.
E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano, de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, e Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, eu tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então, agora a gente vai quebrar em grupos de 4 aqui. E a gente tem essas perguntas que eu quero que vocês discutem depois de ler o livro inteiro de Jonas aqui. E a gente vai ter um tempo aqui de discussão. Então a gente vai demorar uns 10 minutos para discutir isso daqui. As perguntas são as seguintes: como que Deus se manifesta nessa história? A segunda pergunta: como que essa história acha na trama maior de Deus? E a terceira pergunta: o que eu posso aprender nessa história sobre minhas ações e sobre minha vida, considerando o plano de Deus, o plano maior de Deus, que está sendo colocado aqui nessa história. 10 minutos depois. Então eu estou convidando pessoas aqui para virem compartilhar sobre sua discussão e suas conclusões. A primeira pergunta foi: como que Deus se manifesta nessa história? Bem, a primeira manifestação foi Ele mesmo, porque Ele foi até Jonas e fez uma pergunta, mandou que ele fosse obediente e fizesse algo. A segunda, Ele também se manifestou por meio de uma tempestade para mostrar a Jonas seu poder, sua soberania. E Ele também se manifestou por meio de sua graça, tendo compaixão dos ninivitas, mesmo que Jonas estivesse com raiva
da ação de Deus, porque inicialmente ele queria, eu acho que as coisas fossem feitas do jeito dele e não do jeito de Deus. Mas Deus foi gracioso e misericordioso e deu salvação aos ninivitas, porque eles se arrependeram imediatamente. Então, é isso aí. Perfeito, muito bom, irmão. Ótimo. Então, deixa eu fazer a segunda pergunta. Quem vai se voluntariar agora? Ok. Então, como que essa história se encaixa no trama maior, no trama principal? Então, como que essa história se encaixa no trama maior? Eu adoro essa pergunta porque isso é uma mini versão do que nós podemos fazer hoje, à medida que nós vamos para diferentes lugares e levando pessoas uma mensagem de Deus e falando: você precisa se arrepender. E foi o que aconteceu aqui. Eles viram seus pecados, os ninivitas, eles se sentiram mal, eles se quebrantaram, eles se sentiram mal, mas aí eles se arrependeram, eles e o rei falou: ninguém come nada até que a gente mude. E Deus age de forma poderosa e poderosamente Deus não os destrói. Então essa imagem daqui mostra o que nós fazemos hoje, o que nós fomos ensinados a fazer e dizer para as pessoas que existe arrependimento, existe esperança e as pessoas podem mudar e se tornar parte do seu reino. E eu quero pedir dois voluntários para essa última pergunta aqui, porque eu acho que essa pergunta aqui pode dar diferentes respostas. Então, uma dessas duas aqui, uma de vocês, por favor. Vai ser incrível, vamos lá. Um de vocês aí, dois. Então, pergunta número 3. O que eu posso aprender dessa história sobre minhas ações e sobre minha vida, tendo em vista o plano maior de Deus para a humanidade? Bem, todo mundo me conhece, todo mundo sabe que eu sou apaixonado e eu posso aprender aqui que nem sempre as coisas têm a ver comigo mesmo. Bem, Jonas, Deus deu a planta para dar sombra a Jonas. E ele também providenciou a lagarta para fazer a planta secar e Jonas ficou chateado. E eu posso ficar assim também. Bem, e nem tudo tem a ver comigo, com o que eu tenho ou com o que eu faço. Tudo que eu, tudo que acontece na minha vida é o plano de Deus. Bem, ele me deu essa esposa, esse filho que eu tenho aqui. Ele me dá a habilidade de fazer as coisas e ainda assim eu fico com raiva em tudo isso. Então, é isso que me ensina que o plano maior de Deus para a humanidade é como como alguém disse aqui que os ninivitas se dessem conta do seu pecado e que eles se arrependessem imediatamente. E não, eu vou me arrepender depois ou amanhã. Não, eles se arrependeram imediatamente e Deus teve compaixão deles imediatamente. Então isso é o que eu aprendo do que essa passagem significa. Arrependimento imediato. E que as coisas não têm a ver principalmente comigo, mas tem a ver com Deus. E tudo que nós temos vem dele. Agora minha esposa vai compartilhar. Eu basicamente eu pensei aqui que quando Jonas estava no meio do peixe, ele se deu conta de que ele precisava de Deus, que ele precisava clamar a Ele. E eu pensei sobre mim mesmo que às vezes, todos os dias, a vida nos apresenta oportunidades onde a gente busca confiar em nós mesmos, apoiar em nós mesmos, em vez de nos apoiar em Deus quando eu preciso. Então, nesse ponto, eu fiquei pensando, puxa, eu preciso ter certeza de que eu estou orando a Deus e clamando a Deus, puxa, me ajude com mesmo essas coisinhas pequenas que a gente passa no dia a dia. Então, em essência,
o que eu entendi foi que quando Jonas passou por essa dificuldade, ele se deu conta de que ele precisava pedir ajuda de Deus, e Deus veio à ajuda dele. Então, eu fiquei pensando que, poxa, eu preciso imitar o coração dele, porque ele vem, nos resgata das situações difíceis. Então, vamos pegar mais dois voluntários e vamos terminar. Para Jonas, ele foi responsável por toda essa nação, mais de 100 mil pessoas. E mesmo quando ele se recusou, Deus falou: Não, você precisa compartilhar com essas pessoas. E pensando em mim, bem, com Jonas era só um homem e tudo cabia a ele. E eu tô aqui cruzando com as pessoas todo dia. E se eu ignorar as pessoas, então isso pode trazer destruição sobre elas. E eu tenho essa responsabilidade. Deus me chamou para essa responsabilidade. Então Deus conhece o coração das pessoas e das nações. Deus sabe qual é um bom momento para eles receberem a palavra para que eles se arrependam. A Bíblia diz que Deus orquestra os tempos e os lugares onde as pessoas moram para elas se arrependerem. Eu acho que essa escritura é uma ótima lição nesse sentido para nós, porque a nação inteira se arrependeu. Então existem tantas aplicações que a gente poderia tirar disso daqui, pensando nos temas grandes de Deus, a misericórdia, a graça de Deus. Essa história é saturada, desde Jonas até os ninivitas, que nem eram parte da nação de Israel. Isso daqui é saturado com o coração de Deus alcançando as pessoas, dizendo: Eu quero amar você. Olhe para mim, pare de focalizar no que você está focalizando e olhe para mim. Mas eu espero que essa aula tenha ajudado a gente a pensar como eu posso estudar as narrativas de maneira mais profunda, como eu posso pegar os pedacinhos de ouro aqui que Deus nos deu e que a gente possa entender os três níveis, o nível superior, o tema maior, o trama maior e o nível intermediário, que tem a ver com os episódios, e o nível mais baixo, que tem a ver com os personagens, as instâncias, as pessoas entrando e saindo e colocando carne dentro do esqueleto dos dois níveis superiores.